Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, nessa manhã quero aqui comentar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero ler um versículo para tomar por base e o tema que será declarado aqui nessa manhã está em Êxodo, no capítulo de número 14 e o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então esse é o versículo que estarei tomando por base e o meu tema é o Deus que peleja por nós. Esse é o tema que está aqui. E depois o comentário vai ser: o nosso Deus trabalha por nós. E o segundo, a peleja é de Deus. Pois bem, então é isso que será comentado aqui agora. Nesse momento quero trazer a palavra de Deus para você que vai ouvir essa palavra. E gostaria de pedir a sua ajuda para que você compartilhe esse vídeo, vendo e escrevendo nesse canal, ok? Então é isso que estaremos comentando aqui agora. O Deus que peleja por nós. Vejamos então. Nessa passagem bíblica nós aprendemos que nunca lutamos sozinhos. Nunca conquistamos a vitória apenas por nossos próprios esforços. Todas as nossas conquistas só se tornam possível porque o Senhor pelejará por nós. Então, aqui, o nosso ponto de partida, a palavra de Deus está falando que tudo aquilo que nós conquistamos, nós não conquistamos sozinhos, que nós não conseguimos só, mas porque conseguimos, porque Deus, Ele é quem pelejará por nós. Portanto, o versículo que nós tomamos por base, ele está dizendo, quando Deus falou para Moisés, todos sabem, e Moisés clama a Deus, e Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Então, aqui a Bíblia fala que então o nosso Deus é o que peleja por nós, e que nós não conseguimos só, e que toda a vitória que nós obtemos, que tivemos, é porque Deus é quem faz acontecer, é Deus quem permite, é Deus quem concede, é Deus quem luta em nosso favor para que nós obtemos a vitória, certo? Então é o que a palavra de Deus ela está nos revelando aqui, quando se trata de que nós somos pessoas que alcançamos a vitória. A vitória nossa, ela vem de Deus. Não conseguimos pelo próprio esforço das nossas mãos, pois somos muito incapazes e não temos como conseguir só. Pois o Senhor, Ele é quem peleja por nós e nós calaremos. E o Senhor, Ele é quem faz acontecer, tá bom? Vejamos então, continuamos aqui, que agora está falando, o nosso Deus trabalha por nós. Vejamos, Deus é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Pela lógica humana, os senhores apenas dominam os seus servos. Veja isso. Está vendo aí? O servo apenas trabalha e serve ao seu Senhor. Porém, o nosso Deus é um Senhor tão maravilhoso e bondoso que Ele também trabalha e peleja por nós. Veja aqui o que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando o seguinte, que os senhores, que são chamados homens, patrões, certo? Eles aqui são chamados de senhores. E todos os seus funcionários é considerado como seus servos ou como seus escravos. Porque a palavra servo, ela, se você for ver, tem duas condições de servo. Tem o servo livre e tem o servo escravo. O servo livre é aquele que serve a Jesus de livre e espontânea vontade e é liberto do pecado. Então esse é o servo livre, serve por amor.
E o servo escravo é aquele que está embaixo de uma ordem de o seu senhor, que querendo ou não ele tem que fazer. Então a palavra servo aqui significa escravo, certo? Então os senhores, que são os homens que se trata, os homens aqui, eles são chamados de senhores, porque eles são patrões. Então, agora olhando para a palavra de Deus, vemos que o nosso Senhor ele é diferente. O Senhor nosso, ele é diferente do Senhor homem. O Senhor homem, ele tem o seu servo para trabalhar por ele, e o servo está embaixo da sua mão, faz o que ele manda. Agora o Senhor nosso, não, o Senhor nosso é diferente. O Senhor nosso, ele é bondoso, misericordioso, compassível, e ele não é aquele Senhor que faz de nós escravos. Ele nos liberta da escravidão. É diferente. O Senhor nosso é diferente dos senhores homens. Os senhores homens, ele escraviza os demais homens. O Senhor nosso Deus, o Senhor que é o nosso Deus, ele nos liberta da escravidão, e nós servimos ele porque reconhecemos a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Reconhecemos que ele é Senhor. Por isso, então, ele é um Senhor bondoso, maravilhoso, e que nos liberta, e que nós servimos ele por amor. Então, ele trabalha em nosso favor. Entende? Então, não é um Senhor que nos faz escravo, mas é um Senhor que nos tira da escravidão. Enquanto que os outros senhores escravizam os seus escravos, escravizam os seus servos, que a palavra que eu já disse, que a palavra servo aqui nessa condição significa escravo, aquele que está embaixo de uma ordem. Entendeu? Então o Senhor nosso, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso dono, que é aquele que peleja por nós, ele nos liberta e nós servimos ele por amor. Entende? É o que aqui está sendo revelado. Então ele é um Senhor maravilhoso, bondoso, e que ele também trabalha e peleja por nós. Nós iremos tomar por base um versículo da palavra de Deus. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus para confirmarmos essa palavra. Isaías 64, o versículo 4, diz assim a Bíblia: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Olha aqui, vejam que Senhor maravilhoso é o nosso. Por isso ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor e de toda adoração. Ele é um Senhor que nos liberta, que cuida de nós. Ele é um Senhor que traz para nós a liberdade, certo? Então ele trabalha em nosso favor, tanto de uma forma como de outra. Ele trabalha por nós para nos dar a vida eterna. Ele trabalha por nós para que nós lutamos aqui na vida e conseguimos viver até o dia que ele permitir. Então esse é o Senhor que é bondoso e misericordioso e que trabalha por nós, por aqueles que nele espera, por aqueles que nele confia, por aqueles que conhecem e entendem que ele é Senhor e tudo está nas suas mãos. Bem, então, sendo assim, a palavra de Deus está falando que o nosso Senhor é um Senhor diferente dos senhores homens. Enquanto os senhores homens escravizam os demais homens, o Senhor Deus nos liberta, certo? É o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Ó, veja isso agora. Há momento em que ele nos convida apenas a assistir o seu trabalho. Ó, em prol das nossas vidas. Veja o que a Bíblia está falando para nós. Há momento em que ele nos convida apenas para assistir o seu trabalho em prol das nossas vidas. Está vendo aqui? Nós iremos para um versículo da palavra de Deus para nós começar a entender aqui o que a palavra de Deus ela está nos mostrando. Vamos então para a palavra, porque a palavra ela é quem nos mostra toda a verdade. Então, a
A palavra de Deus, ela é quem nos mostra, é quem nos revela. Vamos lá então, para entender o que a Bíblia está falando aqui, quando se trata do Senhor que manda que nós apenas vê Ele trabalhar em nosso favor. Nós iremos para 2 de Crônica, capítulo 20, o versículo 14 ao versículo 17, a Bíblia está falando assim. Vejamos então. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jareel, filho de Zacarias, filho de Beneia, filho de Gier, filho de Matatia, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todo Judá, vós morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Veja agora, amanhã descerei contra ele, eis que subirás pela ladeira de Zins, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeer. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai vós, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha aqui, a Bíblia está falando para nós que o Senhor, Ele apenas, existe um momento que o Senhor nos convida a ficar parado e ver que Ele luta por nós. O que está acontecendo aqui é que a Bíblia está falando que Ele é o Deus que peleja por nós. Então, sendo Ele que peleja por nós, a Bíblia diz aqui que Josafá estava cercado por uma grande multidão. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Ele veio sobre o profeta. E ele falou essas palavras para o rei Josafá, dizendo: não temas, dá ouvido, Judá e Jerusalém, rei Josafá, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. E disse a palavra de Deus: ficai parado, e veja que o Senhor vai pelejar por vós. Está entendendo? Por quê? Porque a peleja, tem peleja que o homem não consegue vencer só. Tem peleja que nós não temos que lutar. Tem peleja que é Deus quem luta por nós. E a Bíblia diz que Deus falou para eles: não tema, eu sou convosco. Ou seja, Deus aqui convidou que eles, Josafá e o povo, ficassem parados e vissem o livramento que Deus o daria para eles, porque eles não precisavam lutar, porque a peleja não era deles, mas a peleja era de Deus, certo? Então Deus, Ele é quem peleja pelo seu servo, tá? Então é o que a palavra de Deus, ela está mostrando para nós aqui, quando se trata de que a peleja não é do homem, que a peleja não é nossa, e nós estamos em guerra, diz a Bíblia, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em guerra. A Bíblia diz que nós fomos alistados para uma guerra. Nós somos considerados como um soldado que está em uma guerra. Só que essa guerra, ela se chama uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que essa guerra é chamada de guerra espiritual. Elas somos contra a potestade do ar, aquilo que está contra nós e contra Deus, que são toda a força do mal. Então o homem em si não consegue vencer, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é quem peleja por nós. E essa guerra não é nossa, essa guerra não é da igreja, essa guerra, ela não é minha, essa guerra é o Senhor quem peleja por nós. Nós temos que estar como um soldado atento, certo? Porém, o Senhor é quem peleja por nós, e Ele chama nós para nós ficar parado e olhar que Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus que peleja por nós. Ele é o Deus que nos dará a vitória. Ele é aquele que vence por nós, porque Deus é invencível. Ninguém consegue vencer. Ele é o Senhor que vence todas as pelejas. Ele é o Senhor
que vence todas as guerras. Então, por isso, a Bíblia diz aqui que Deus disse para o rei: não tema, essa grande multidão que vem contra vós, não temais, porque a peleja não é tua, a peleja não é vossa. Rei Josafá, a peleja é minha, a peleja é de Deus. Eu sou o Senhor que estou convosco. Então, o nosso Senhor é um Senhor que peleja por nós. Tá bom? Então ele é maravilhoso. Continuamos aqui. Veja agora. Continua a palavra dizendo, falando sobre o assunto, porque o nosso tema aqui é o Deus que peleja por nós. E aqui está falando assim, que o nosso Deus trabalha em nosso favor, ou que trabalha por nós. Vejamos. Neemias estava certo de que o nosso Deus sempre pelejará por nós. Olha aí. Neemias estava certo de que o nosso Deus sempre pelejará por nós. Nós iremos tomar por base mais um versículo da palavra de Deus para nós continuar vendo a revelação da Bíblia. Porque aqui quem fala não sou eu. Aqui quem fala é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela fala aqui. Eu estou trazendo uma revelação bíblica, mas não sou eu quem falo. Quem fala é Deus. A palavra não é do homem. A palavra é de Deus. Por esse motivo é que eu sempre afirmo dizendo que quem fala é a palavra de Deus. Ou o Deus da palavra é quem fala. Está escrito assim. Veja bem. No lugar aonde houver o som da trombeta, ali vos ajuntarei. Convosco o nosso Deus pelejará por vós. Está vendo aqui? Agora a Bíblia está falando sobre Neemias. Todos sabem a respeito de Neemias, quando Neemias ele ficou sabendo que Jerusalém ela foi saqueada e ele propôs em seu coração em restaurar Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que ele, por sua vez, ele começou a desempenhar o trabalho da obra de Deus. E aqui está falando sobre, no lugar onde ouvir o som da trombeta, ali vos ajuntarei convosco, o Senhor pelejará por vós. Ou seja, Deus aqui, a Bíblia está falando que Deus ele continua pelejando por nós. Ou seja, Deus é o Deus que nos socorre e que nos ajuda e que nos guarda e que nos livra e que nos salva e que nos sustenta. Esse é o Senhor, o nosso Deus. Neemias, quando a Bíblia diz que ele foi edificar os muros, a Bíblia diz que os homens que estavam trabalhando com Neemias tinha uma mão trabalhando na obra e a outra mão numa espada, por causa do inimigo, que ele não queria que fosse, então, a obra continuar. Sempre existem inimigos na obra de Deus. A obra de Deus sempre é assim, sempre tem alguém que ele é usado, certo? Por aquele que é oposto à verdade e que trabalha contra a verdade. Então ele sempre levanta alguém no sentido oposto para que a obra de Deus não anda. Mas a Bíblia diz que Deus é maior e ninguém vence Deus e Deus vence todos. Então aqui ele disse, quando ouvir o som da buzina, ou que foi da trombeta, então ajuntai todos no mesmo lugar. E então ajunte todos no mesmo lugar e aguarde, porque o Senhor pelejará por vós. Então a palavra dela continua mostrando para nós que Deus Ele é quem faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Entendeu? Tem coisa que nós não conseguimos fazer e é só Deus faz por nós. Por isso, Deus convida nós para estarmos prontos, estarmos atentos, estarmos de pé, estarmos firmes na sua presença, porque Ele é quem faz acontecer. Nós não conseguimos fazer, mas Deus consegue, porque Deus, Ele é um ser incriado, existe por si mesmo e tem todo o poder, e dele emana toda a autoridade. Tá bom? Então é o que
a Bíblia, ela nos ensina quando se tratava das guerras, quando se tratava de que uma nação queria invadir a outra. Só que quando era uma nação que Deus era com aquela nação, então o próprio Deus responsabilizava pela guerra. O próprio Deus, ele é quem agia, porque Deus sabia que os homens que estavam lá precisaria que Deus o ajudasse e que Deus pelejasse por eles, porque sempre é a vitória certa. Então essa é a razão que a Bíblia está falando, que Neemias tinha razão, porque realmente Deus era quem lutava por eles. Era Deus quem concedia a vitória. É Deus quem dava para eles tudo aquilo que eles precisavam para que fosse obtido vitória em tudo aquilo que era para ser. Então o próprio Deus se encarregava e falava com eles para não temer, como disse a palavra aqui, quando o rei Josafá estava cercado pela grande multidão, e Deus disse: não tema a grande multidão, porque eu estou convosco. Ou seja, não tema, porque eu vou lutar em teu favor, certo? Então é o que a palavra de Deus, ela nos mostra. Então nós temos que entender o seguinte: tudo que nós precisamos, nós temos que ter a nossa fé firmada em Deus. Não podemos vacilar a nossa fé. A nossa fé, ela é uma fé que está no invisível, pois que a fé, ela não é tocável, não é palpável, certo? A fé, ela existe pelo sobrenatural, entende? Que é aquilo que Deus coloca no coração do ser humano para crer nele. Então a fé não é pegada, a fé, ela vem de Deus ao coração do homem, quando essa pessoa, ela entrega para Jesus de corpo e alma e espírito. E essa pessoa passa a viver novidade de vida, quando eu disse antes que os senhores, ele escraviza o seu servo, mas o nosso Senhor, ele não liberta da escravidão. Por isso o nosso Deus é um Senhor diferente dos senhores homens. Então é o que a Bíblia está falando para nós quando se trata de que a peleja não é nossa e que quem luta por nós é o nosso Deus, e nós temos que estar atento e confiante na sua vontade, na sua palavra, crendo que ele é aquele que nos garante todas as vitórias que obtemos, ela vem de Deus. Então fica aqui essa primeira parte e estarei entrando na segunda parte para comentar o outro assunto que está falando sobre a peleja é de Deus. O primeiro passo eu falei, o nosso Deus trabalha por nós. O segundo é Deus, a peleja é de Deus. Então nós iremos comentar a segunda parte, porque essa primeira parte eu paro por aqui, e você que vai ouvir o vídeo, ajuda o canal a crescer, tá bom?